Olá, tudo bem? Me chamo Emerson Muniz de Carvalho, serei o professor de matemática de vocês. Hoje o tema será abordado relacionado à área de figuras geométricas, tá? Especificamente a área do losango. Então esse esclarecimento que a gente vai passar para vocês é sobre as medidas aí, como fazer o cálculo da área do losango. Então, o losango, vocês terão esta área para que seja calculada, levando em consideração esses parâmetros. Então, o losango, ele é um polígono que possui 4 lados congruentes. Então, quer dizer que os 4 lados do polígono vai estar no mesmo segmento. Sendo assim, o losango é formado por segmentos de reta, chamados de lado do polígono, que se encontram apenas pelas extremidades. Então, o lado dele somente pela parte externa do polígono, tá? Esses segmentos de reta, eles acabam formando uma figura fechada e seus lados não se cruzam em momento algum. Então, essa daqui é a figura do losango que a gente vai começar a trabalhar para fazer o cálculo da sua área, ok? Então, alguns detalhes importantes com relação ao losango, para que vocês possam entender como é feito a sua elaboração, aí, o seu desenho, tá? Então, principal, que se tem em mãos aí uma régua, para que não saia torto o seu desenho. O caderno quadriculado, ele ajuda bastante, ele facilita para que você faça o desenho da maneira correta, com as medidas corretas também. Então, se você tiver em mãos o caderno, ou a folha e a régua, faça as medidas exatas para que não fique torto o seu losango, tá? A partir do desenho do losango, você terá alguns parâmetros específicos do losango. O primeiro parâmetro que ele tem são os lados, que, conforme a imagem, pode perceber que são os segmentos de reta que limitam o polígono. Eles que determinam a sua limitação ali. Os vértices são os pontos de encontro entre os dois lados. Então, perceba que ele tem um vértice, pode até no seu caderno fazer, ou na sua folha, fazer um pontinho, que você vai perceber que os vértices, cada ponta dele será um vértice. Os ângulos internos, ele vai ter os seus 4 ângulos, entretanto, 2 ângulos são iguais e 2 ângulos são iguais, ou superior com o inferior, ou da esquerda com o da direita. Então, ele vai ter os seus ângulos similares ali. Então, só uma observação ali, ângulos entre 2 lados da região interna, tá? O ângulo interno dele. Ele possui também o seu ângulo externo, mas a gente vai comentar agora só do ângulo interno dele. Outra informação importante do losango são as suas diagonais. Perceba que ela é cruzado 2 diagonais, formando um ângulo de 90 graus no meio da figura. Então, as diagonais são segmentos de reta que ligam 2 vértices e que são os lados, são também definidos como segmento de reta que ligam 2 vértices não consecutivos. Perceba que você tem um vértice, outro e outro. Então, as diagonais sempre vão encontrar esses vértices, ok? Então, você deve estar se perguntando assim, aonde eu encontro no meu dia a dia, na minha rotina, né, a imagem de um losango? Né? Como eu percebo que eu tenho um losango presente no meu dia a dia? Perceba que na própria bandeira do Brasil tem um losango. Tá? Você tem os mesmos padrões que a gente acabou de passar. Vai ter a área interna, ângulo interno. Se você cruzar os vértices, vai ter as suas diagonais. Então, você tem aí na bandeira do Brasil também a imagem do losango.
Também tem um relógio mostrando o seu acabamento no formato de um losango. E perceba também a pipa, né? O desenho de uma pipa, onde você também disponibiliza ali do formato de um losango. Ele não está posicionado ali perfeitamente para que você possa fazer o seu desenho ali do seu segmento. Entretanto, ele se encontra também na figura plana do losango. As propriedades específicas, ele tem algumas características peculiares do losango. Essas características são essas aqui. As diagonais de um losango, elas são perpendiculares. Perceba que aqui, ó, as diagonais dele são perpendiculares, sempre formando um ângulo de 90 graus. Por esse quadradinho azul, você pode perceber que ali forma um ângulo de 90 graus. Então, sempre vai ter essa particularidade, que seria o seu ângulo de 90 graus. Então, assim podemos dizer que as diagonais de um losango formam entre si um ângulo de 90 graus, tá? Aí você deve estar se perguntando, como eu poderia fazer para calcular toda essa área? Para pegar essa imagem, essa figura e fazer o cálculo da sua área, né? A sua proporção ali, a sua dimensão. Para calcular a área de um losango, devemos realizar o produto entre as medidas das diagonais e dividir por 2. Seria a diagonal maior pela diagonal menor, né? Ao traçarmos as diagonais, 4 triângulos retângulos são formados. Então, a área é igual à área dos 4 triângulos. Perceba na imagem que quando você faz a reta das diagonais, ele vai formar 4 retângulos nessa figura, dando origem ao losango. Para que possa ter o resultado dessa proporção, desta área do losango, existe uma fórmula, né? Um padrão para que se obtenha o resultado. Então, com a medida das diagonais em mãos, não esqueça, né? As diagonais menor e diagonal maior, podemos calcular a área através desta fórmula que está disponível para vocês aqui. Então, perceba que ela está descrevendo o losango, seria a área é igual o produto da diagonal maior vezes o produto da diagonal menor dividido por 2. Então, vamos fazer um exemplo para que fique mais claro aí e você possa identificar na figura como preencher essa fórmula, ok? Então, você tem uma imagem, uma figura de um losango, onde ela tem a sua diagonal maior na medida de 7 centímetros. E você tem a sua diagonal menor com o valor de 4 centímetros. Passando essas informações, esses valores que a imagem, que a figura passa para você, que ela vai te fornecer, você passa essas informações para a sua fórmula. Então, você tem a fórmula que a área é igual à diagonal maior, não esqueçam, 7 centímetros, vezes a diagonal menor, aqui, 4 centímetros, dividido por 2. Por que que ela é dividida por 2? Porque se você fizer fechar o losango em volta dessa imagem, fechar um retângulo, perdão. Se você fechar um retângulo em volta dessa imagem, você terá um triângulo externo, outro, outro e outro. Então, ela é dividida por 2 porque você está calculando a área interna dele, ok? Após você fazer o preenchimento da fórmula usando os dados fornecidos na imagem, perceba que fica a área é igual a 7 centímetros, aqui embaixo na imagem, veja, vezes 4, que é a diagonal menor, dividido por 2. Essa área tem 28 dividido por 2, tá? Multiplicação, 7 vezes 4, 28, dividido por 2, que a área é igual a 14 centímetros. Então, quando você tem essa distribuição
o preenchimento correto das informações pedidas na fórmula, você consegue obter exatamente ali o resultado necessário da área, tá? Para poder chegar ao resultado da área. Então, levando em consideração que vocês compreenderam qual é a diagonal maior e qual é a diagonal menor, vamos ter um tempinho agora para que resolva esse exercício. Perceba que ele tem a mesma proporção da imagem e ele tem as mesmas informações da imagem, diagonal maior e diagonal menor. Então, peguem a fórmula, vamos voltar aqui na fórmula para que vocês anotem ela aí. A área é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, baseado nessa fórmula, resolvam esse exercício. Vamos passar um tempinho para vocês para que resolva esse exercício, ok?
Conseguiram resolver o exercício? Então percebam ali que vocês têm anotado a fórmula, né? A diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, esse é o resultado da área. Então, se você utilizou esta fórmula e preencheu as informações que é informado para vocês, só reforçando, a diagonal interna sempre encontram-se os vértices, o vértice superior e inferior e o da esquerda com o da direita, essas são as diagonais, tá? Utilizando-se da fórmula, perceba que você terá os 9 centímetros, seria a diagonal maior, a diagonal menor, os 2 centímetros, multiplicando 9 vezes 2, 18, dividido por 2, a área desse losango será 9 centímetros. Então, nos exercícios, seria a letra C. Conseguiram? Então, esse exercício, ele mostra ali que se você tiver as informações, você consegue chegar na solução da área do losango. Baseado nessas informações, eu gostaria que vocês tentassem resolver esse outro exercício, só que perceba, as informações das diagonais, elas não se encontram na figura. Nesse momento, as informações elas estão no contexto da pergunta. Então eu gostaria que vocês tentassem resolver esse exercício tentando identificar qual é a diagonal maior, qual é a diagonal menor e preenchendo na imagem, depois localizando o resultado dela. Mais um tempinho aí para vocês identificarem essa medida, essa área do losango, ok?
Conseguiram chegar no resultado? Então percebam ali que a imagem do losango, a partir do preenchimento das informações, você pode passar essas informações, os centímetros que foram informados na pergunta. Então ela pergunta, calcule a área do losango, você vai calcular essa área do losango. As diagonais dele, ó, lembrando, as diagonais medem 8 centímetros, opa, veja só, 8 centímetros. Então, e 6 centímetros. Qual que é o número maior? 6 ou 8? É 8. Então, lógico, o 8 será a diagonal maior. Já no contexto, você já consegue perceber. Então, vindo para o resultado, perceba diagonal maior e diagonal menor. Você já conseguiu preencher a imagem. Preenchendo os centímetros informados na pergunta na imagem, você já pode transferir para a fórmula, fazendo a solução do problema e identificando o resultado. Então, sempre leia bem a pergunta, porque a pergunta também vai passar informações importantes para vocês. Então, se você tem a área maior 8 centímetros, desculpe, a diagonal maior 8 centímetros e a diagonal menor 6 centímetros, na fórmula ficaria a área ela é igual ao produto de 8 centímetros da diagonal maior, olha na imagem, você já preencheu, vezes 6 centímetros da diagonal menor, veja lá na imagem que vocês identificaram, através do texto. Então, a área fica 48 dividido por 2. 6 vezes 8, 48. Dividido por 2. Essa área, ela fica 24 centímetros quadrados. Então, sempre que você estiver trabalhando aí com centímetros, pode ser que a área seja em metros, a medida ela vai ser informada para vocês sempre na pergunta. Então, nessa pergunta, ela está passando em centímetros. Então, o resultado é centímetros quadrados, tratando-se da área do losango. Então, nesse exercício, você já identifica que o resultado é 24, seria a letra B, ok? Então, vamos passar mais algumas informações relacionadas ao losango. Conhecendo a área de um losango e a medida da sua diagonal, podemos descobrir a medida da outra diagonal. Observem um exemplo. Ó, outra vez eu passo para vocês. Prestem atenção no contexto, ele ajuda bastante a identificar a solução do problema. Então, um losango, ele tem 60 centímetros quadrados de área. Então, já está informando para vocês aqui. E a medida da diagonal maior é 12 centímetros. Qual é a medida da diagonal menor? Perceba que nesse exercício, ele mudou a situação. Ele não está mais pedindo para você a área, ele já te forneceu a área. Perceba que a área que ele passou, 60 centímetros quadrados. E diagonal maior, 12 centímetros. Você continua fazendo uso da fórmula. Entretanto, o preenchimento dela vai ser diferente. Porque a pergunta, a sua solução vai ser em cima de descobrir qual é a diagonal menor. Conseguiram entender? Então, na imagem aqui, ó, fica mais claro. A área, você já tem 60 centímetros, diagonal maior, e a dúvida é a diagonal menor. Preenchendo, usando a fórmula da área, que é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2, você preenche a área, a informação que você já tem, é igual a 12 centímetros, que é a diagonal maior, multiplicado pela letra D, simbolizando a diagonal menor, dividido por 2. 60 igual a 6, como a diagonal menor a gente não sabe, vai ter que passar para lá, aqui está multiplicando, passa dividindo, 60 dividido por 6 é 10. Então perceba que você descobriu o valor da diagonal menor, só que de maneira diferente. Você tinha uma incógnita, que era o D menor,
e você identificou qual é a sua medida. Então, nem sempre o texto ou a pergunta vai passar para vocês para descobrir somente o valor da área. Ele pode pedir para vocês também identificarem o valor da diagonal menor, da diagonal maior. Então, sempre vai estar no contexto da pergunta. Por isso eu reforço. Prestem atenção na pergunta, ela pode estar ajudando vocês, ok? Tendo essas informações, essa pergunta, essa questão, esse exercício, perceba que ele vai trabalhar a mesma situação anterior. Ele vai passar para vocês as informações, só que agora ele não quer que vocês identifiquem a área, mas tem como utilizar a área para se obter o resultado da diagonal. Então, na pergunta, vocês vão descobrir qual a medida da diagonal maior, ok? Então, utilizando da mesma fórmula que vocês anotaram no caderno, não esqueçam de descobrir qual é a diagonal maior, utilizando a área. Mais um tempinho para vocês resolverem aí.
Então, conseguiram chegar no resultado? Então, levando em consideração que o losango tem 48 centímetros quadrados de área e a medida da diagonal menor é 8 centímetros, vamos calcular para identificar qual é a sua diagonal maior, tá? Sua diagonal maior. O losango tem 48 centímetros quadrados de área. Utilizando a fórmula área igual a produto da diagonal maior vezes o produto da diagonal menor dividido por 2, você vai preencher as informações que a pergunta já está lhe passando. Então, a área, ele já informou para vocês, 48 centímetros, que é o valor da área. É igual o produto da diagonal maior, a gente não tem esse valor, é esse valor que a gente vai identificar, vezes o produto da diagonal menor, dividido por 2. 48 centímetros de área é igual o produto da diagonal maior, multiplicando por 4. Esse 4, ele vem da divisão, ali ó, 8 dividido por 2, 4. Passando para a multiplicação, passa para cá, ele vai estar dividindo. Então, a diagonal maior, multiplicando por 4, 48, que é a área, você vai fazer 48 da área dividido por 4. Perceberam? Então, você tem diagonal maior multiplicando por 4 igual a 48, está multiplicando, passa dividindo, essa parte da divisão, é igual a 12 centímetros. Você conseguiu identificar qual é o tamanho da diagonal maior. Então, lembrando, diagonal, a parte interna do losango. Então, você já tem 12 centímetros, que é a diagonal maior, e os 8 centímetros, que é a diagonal menor. Perceberam? Então, se tiver a fórmula e as informações que são passadas no contexto, basta preencher e efetuar a solução passo a passo para que você chegue no denominador ali que ele está pedindo. O que a gente conclui então do losango? Um losango ele é um polígono que possui 4 lados congruentes, 4 lados similares. As diagonais de um losango formam entre si um ângulo de 90 graus. Na parte interna do losango, você vai perceber que as retas, quando se cruzam, formam um ângulo de 90 graus. E a área do losango é dada pela fórmula que a gente começou a usar já no começo da aula, que a área é igual o produto da diagonal maior vezes o produto da diagonal menor dividido por 2. Ok? Então, espero que tenham aprendido um pouco mais nesta aula. O professor agradece aí, um ótimo dia.